Mas aí eu queria o Mauro César Pereira e o Flávio Prado também comentar, porque, Mauro, você deu uma notícia, né? Que de acordo com o que você trouxe aqui pra gente, o Carlo Ancelotti conversa desde janeiro, diretamente com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, inclusive o Nilson, se eu não me engano, foi o primeiro na imprensa toda a falar que o Ancelotti era uma possibilidade, então dando crédito também, Nilson César trouxe essa situação e o Mauro César Pereira afirmando agora que desde janeiro eles conversam diretamente com o Ancelotti, né? O presidente da CBF. O técnico, inclusive, encontrou o dirigente pessoalmente mais de uma vez. Mauro, você acredita que vai ser o Ancelotti? Porque tá ficando meio complicado, né? Daqui a pouco todo mundo tá arrumando emprego, não tem ninguém. Jorge Jesus segurou, deu aquele miguezinho que você falou, não vou aceitar. Estratégico. Não vou aceitar ir na Arábia Saudita, vai que. E o Ancelotti também não confirma nada. O que tá faltando agora é só o Real Madrid, né? Ou seja, o Ancelotti tem um contrato até o meio do ano que vem com o Real Madrid. A CBF já admite esperar até o meio do ano que vem, isso já não é mais problema. No domingo passado eu consegui fazer uma entrevista com o presidente da CBF e ele falou, não, isso eu não vou decidir sozinho, se tiver que esperar até o meio do ano que vem, eu vou ouvir mais pessoas e tal. Mas agora, no bastidor que tá rolando, vai esperar até meio do ano que vem, tudo bem. Não tem problema nenhum, põe um interino, faltariam 2 anos para a Copa do Mundo, dá para ele chegar e arrumar muito bem o time. Esse é o entendimento. Mas não dá também para o Ancelotti chegar para o Real Madrid e falar assim, olha, vou ficar aqui até o meio do ano que vem, vou embora, ele tem que dar uma satisfação, né? Estamos falando do Real Madrid, né? Qualquer clube merece uma satisfação. E um clube pesado como esse, você não pode tratar como se fosse uma barriga de aluguel. Vou ficar aqui durante mais um ano, depois eu vou lá para a seleção brasileira. Ele precisa amarrar bem isso, né? E isso tem que ser bem amarrado para que ninguém fique magoado. E ele até conversava aqui fora do ar com o Nilson antes do programa, ele precisa colocar alguém dele, né? Para fazer o trabalho nesse período. E alguém dele não é só um técnico interino, não. É alguém que também fica dedicado ao parte da comissão técnica. Não o Ramon Menezes, né? Diante dele. O Ramon não faz o menor sentido. Mas o Ramon continua, hein? Que aí a CBF tem ouvidos ali dentro, né? Você deixa o Ramon ali no meio, você tem ouvidos ali dentro. Então pode ser estratégico nesse sentido, ter o Ramon, ter alguém da CBF. Mas num papel totalmente secundário, mais ou menos como o Fera seria lá no Flamengo, lembra? Mas o Jesus não quis. O Fera, não, obrigado não. Mas o Ramon, digamos que fique e tal, vai ser um coadjuvante ali, sem peso algum. E também ter uma equipe de observadores, analistas de desempenho, que trabalhem para o Ancelotti, que ele pode dizer, não, quero o meu pessoal, ou não, pode ser essa turma da CBF, mais o meu pessoal, para que tenha relatórios, para que a coisa vá, porque ele não pode ficar, assim, ele não vai ficar, se ele for o técnico da seleção, de agora até 2024, sem pensar na seleção brasileira. Em alguns momentos, ele vai pensar na seleção brasileira. Ele vai ver um jogo, ele vai falar, pô, esse cara aí na seleção brasileira vai bem. Ou esse cara aqui, quando eu jogar contra eles na Copa do Mundo, eu tenho que ficar ligado. Né? Ele vai estar com não tem como o cara ficar. E como o Real Madrid reage a isso, né? Então isso tem que ser bem amarrado para que seja uma coisa bem pacífica. Esse é o único impasse, eu diria, no momento, pelo que eu consegui apurar. Então está avançando realmente, está avançando de forma surpreendente. E acho o seguinte, se ele conseguir o Ancelotti, a gente pode criticar amanhã o presidente da CBF por outras razões e tudo mais, se ele fizer alguma bobagem, mas, cara, não dá para criticar alguém por pensar grande. Você pensa num técnico primeiríssimo escalão, que nenhuma seleção europeia consegue pensar no Ancelotti. Você pode ver, ele, Klopp, Guardiola, esses caras, nem Mourinho, que já é um técnico mais em declínio, né? Já não é um cara de time de Champions League, ganhou Conference, decidiu agora a Liga Europa, ele já está no segundo escalão. Segunda, terceira prateleira. O Mourinho não tá. Mas nem Mourinho quer treinar na seleção. Nunca treinou a seleção. Aí você pega um técnico, que é o cara que ganhou 4 Champions como técnico, 2 como jogador, técnico do Real Madrid, semifinalista dessa Champions League, inclusive. E você leva para treinar na seleção do Brasil, ou qualquer outra seleção. Ganhou todas as ligas, né? Ganhou de tudo. As principais ligas já conquistou. Na França, na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Inglaterra. E contrata esse cara, seria, ou será, se acontecer realmente, uma atacada. Claro. Agora, mas vai esperar até o ano que vem. Eu acho que se fizer tudo planejadinho, não tem problema. São 2 anos. Seleção não tem continuidade de trabalho como tem clube, porque você não treina regularmente. Tem enormes hiatos. O técnico convoca um grupo de jogadores. Aí ele forma uma espinha dorsal. Meus titulares são esses. Aí 2 se machucam. Na outra data FIFA, ele já tem que substituir jogadores. O outro está suspenso, também não pode contar. E os intervalos são muito longos, é outro tipo de trabalho.
E 2 anos acho que dá tempo suficiente, né? E aí tem um argumento que rola a boca pequena lá dos bastidores, que é o seguinte, que o argumento é razoável, se você pensar do ponto de vista minimamente lógico. A seleção brasileira nunca foi campeã do mundo com o técnico ficando um ciclo inteiro, né? E o Tite agora ficou um pedaço. Perdeu 2. Né? 2 anos antes, foi a Copa do Mundo, e nesse ciclo, acho que ele foi pior do que era outro. Em geral, porque assim, teve muito mais tempo para trabalhar, né? Tranquilidade. O Tite nem era questionado. Né? Eu mesmo falei lá durante a Copa, falei, eu mesmo me questiono, eu mesmo me cobro, eu deveria ter sido mais, como crítico, mais rigoroso. Acho que eu fui muito tolerante, fazendo uma autocrítica. Porque a gente não questionava o Tite, vamos esperar a Copa, um ciclo inteiro, ver o que vai apresentar. E foi decepcionante. Então, de fato, essa receita, né, de ciclo, ela é uma receita que, como toda ela, pode dar certo, pode dar ruim. Né? Pode dar errado. Não existe certeza. E você ter um Ancelotti significaria o quê? Ter um técnico que todo jogador vai respeitar. Na linha do que disse o Nilson, nem o Richarlison, ninguém vai achar que pode fazer tipo de graça, porque... E ele sabe lidar com jogadores, é um cara que não vai assim, bater de frente, vai ganhar todo mundo na experiência e no conhecimento. Então é uma tacada muito ousada. Eu acho que se acontecer, realmente vai estar de parabéns, porque sair desse marasmo dos técnicos brasileiros e buscar um técnico de primeiríssimo escalão, nossa, não dá para reclamar. Se um clube brasileiro contrata o Ancelotti, a gente fala o quê? Verdade. Amanhã o Abel vai embora, o Palmeiras contrata o Ancelotti. Faz assim, bate palma de pé. Né? Se a seleção contrata, é a mesma coisa. Né? Flávio Prado, e lembrando que isso tem que se render, que eu falava há muito tempo. Eu falava, Tite é uma enganação na seleção brasileira. Porque o Tite só jogava bem eliminatória, um bando de jogo baba, aí a imprensa, nossa, recorde. Tite tá dando recorde. Eu falava, grande bosta esses recordes aí. Não interessa de nada. Chega na Copa do Mundo, não faz nada. E eu sabia que se ele fosse campeão do mundo, eu ia sofrer. Nossa, todo mundo ia falar, fala agora, pilhado, fala agora. Mas eu acho que a gente tem que falar antes da coisa acontecer. E isso eu já dizia, Flávio Prado. E você acha o Ancelotti o melhor nome para a seleção brasileira? Até pra gente finalizar o assunto seleção, para partir pro que interessa, né? Clubes. Vamos falar dos times de futebol que o torcedor tá querendo saber. Bom, Pilhado, eu acho que o Ancelotti é indiscutível. Ninguém pode discutir. Ele é um técnico maravilhoso, com todas as suas conquistas, mas não vai mudar muito o jeito da seleção jogar. A filosofia de jogo dele é muito parecida com o Tite. O Tite gosta do jeito do Ancelotti. Sempre que perguntado sobre Guardiola, Klopp, ele diz Ancelotti. Ele gosta muito. A seleção depende da expectativa que se gere. Vai ser um técnico de primeira linha, vai ser um técnico respeitado, obviamente. Vai ser a grande atração da seleção brasileira. Quando chegar, não vai focalizar o jogador nenhum, talvez o Neymar, se voltar a jogar bem. Vai focalizar o Ancelotti. Vai ser a grande atração, vai ser o técnico. E, no entanto, ele é pragmático, ele joga um futebol competitivo, ele faz adaptações quando necessário e tal. Bom pro torneio de um mês, hein? Ele não é nenhum Guardiola, ele não vai criar nada, não vai fazer, vai ser mais ou menos o mesmo jeito de jogar na seleção. E aí vamos ver o que vai acontecer. Acho que dá para esperar numa boa, também acho que não tem problema nenhum. E me surpreendo com a vinda dele. Se eu fosse ele, eu não viria. Eu me surpreendo muito. E acho também que ele não precisa vir pro Brasil, né? Ele pode ficar lá, o time tá lá, né? Os jogadores estão lá. Então ele fica lá, faz as observações dele, mesmo estando no Real Madrid, ele vai enfrentar vários dos caras da seleção. Ele vai ter vários jogadores da seleção sob o comando dele. Então acho que é legal. Acho que o Ancelotti tem o filho que dá o treino no Real Madrid. Quem dá o treino no Real não é ele mais, não. Porque a intensidade de um treinamento, Pilhado, o desgaste para um treinador é quase igual a de um atleta. Então o menino lá, o filho, se não me engano é Paulo, que dá o treino do Real. Mas aí ele tem a vontade de mandar o cara dele pra cá, né? Pra fazer parte da comissão técnica desde já. E eu tava conversando com o Mauro sobre isso. Se você manda o filho, você vai desfalcar o Real. O Real também não vai querer. Vai ter que ser alguém de fora. Isso, você vai desfalcar o Real. Então ele vai ter que ver alguém de confiança dele pra trazer junto. Eu até sugeri o Tite. Eu acho. Maria, pare. Eles pensam muito parecidos. Aí você é um orelhudo, você falou essa besteira ontem de brincadeira. Não, eu só posso acreditar. O cara que mais se aproxima das ideias é o Tite. Põe o Tite. Não, eu só posso acreditar. Acho que o Tite não vai aceitar, mas eu... Então, mas ele poria alguém de confiança dele aqui. Acho que... Quando é o jogo contra a Espanha? Março. Não me surpreenderia se ele fosse a grande atração desse jogo contra a Espanha. Porque eles estão conversando. Mas ele está conversando com o presidente do Real também. Para mim, esse jogo foi marcado de forma estratégica.
É verdade, Brasil e Espanha. Não, mas calma aí, você tá achando ou você tem informação? Eu tô te colocando uma situação. Eu não me surpreenderia se a grande atração desse jogo, Brasil e Espanha lá em Madrid, o jogo vai ser em Madrid, fosse Carlo Ancelotti. No campo do Real. Isso, fosse Carlo Ancelotti dirigindo a seleção brasileira. Para mim não seria surpresa nenhuma. Precisa ver se mesmo com o contrato com o Real concordaria com essa situação. Mas essa ideia é uma ideia ventilada, eu posso te garantir. Nesse amistoso Brasil e Espanha, ter o Carlo Ancelotti como técnico da seleção, estreando, porque você ia chamar a atenção do mundo todo. É informação ou é suposição? Você fica com aquilo que você quiser, meu filho. Eu sou repórter, eu tenho que perguntar. Então, mas você fica com o que quiser. Eu não me surpreenderia. Tô dizendo que, como eu disse em fevereiro, que não era surpresa nenhuma, a CBF ia atrás do Ancelotti. É uma informação. Então, amigo, isso aí é legal. Olha, o Brasil ia ganhar uma grife diferente, sabe? Só que eu não concordo com o Flávio, não. Pra ele também é uma grande grife. Ele nunca jogou, ele nunca disputou uma Copa. Mas calma lá também, Nilson. Grande grife é ele ser o treinador do Real Madrid, porque é o que ele é hoje. Amigo, ele vai. Nunca disputou. Você sabe por que ele quer ser técnico da seleção brasileira? Porque ele quer curtir. Nilson, você tá falando do Ancelotti. Ancelotti. Quem passou pela seleção brasileira recentemente chega aos pés do Ancelotti? Vamos lá, sabe por quê, querido? É que aqui a gente... Não tem comparação. Aqui a gente tem uma mania de desvalorizar a seleção brasileira. Mas não é desvalorizar. Pros homens do futebol. Pro treinador. Pro treinador que tá no topo do futebol mundial, não é a seleção brasileira. Seleções não são o principal objetivo. E aí eu vou te relembrar. Mas dá licença, deixa eu concluir. Depois você continua. Quais foram os treinadores das últimas Copas do Mundo? Deixa eu concluir depois. Tite. Deixa eu concluir. Ele não quer mais ser técnico de futebol. Ele quer dirigir uma grande seleção numa Copa do Mundo. Eu sei. E aí, dirigir essa grande seleção, ele não vai dirigir a Arábia, que nem o seu Jorge Jesus, nada disso. Ele é Ancelotti, ele não é Jesus. Dirigir uma seleção numa Copa do Mundo, para ele seria finalizar com chave de ouro. Mas não grife. Grife pra ele. Qual é o ápice pra qualquer treinador de futebol? O que ele tem hoje. Tá bom. É ser treinador do Real Madrid, o maior campeão. Aí ele disputa a Copa do Mundo, que é a próxima, Estados Unidos, México e Canadá. Ele disputa a próxima Copa, ele ganha a Copa. Ele fecha o ciclo dele ganhando uma Copa do Mundo. Você imagina, não é importante pra carreira dele? É importante, mas você falou que é uma grife pra ele também. Vamos lá. Claro. Vamos recuperar os treinadores da seleção brasileira. Todo campeão do mundo carrega isso a vida toda. Vamos lá, Tite. O Messi sofreu. O Messi ganhou tudo, não ganhou tudo? Ganhou. O que faltava pra vida do Messi? Mas pra jogador, a seleção, a Copa do Mundo é o auge. Pro treinador, não. Tô falando do Messi, que é o melhor jogador do mundo. Eu concordo com você. Ele tava desesperado pra ganhar uma Copa. Eu não acho que o auge do Messi foi a seleção. Sim, mas ele Se ele não tivesse ganhado a Copa, ele seria o Messi. Mas faz a legal. Mas o Cristiano Ronaldo não ganhou Copa, é enorme. Vocês viram a alegria do Messi em ganhar a Copa do Mundo. Nilson, o que eu quero te falar é o seguinte, você falou que é grife pra ele. Tite chega aos pés do Ancelotti? Claro que não, nenhum brasileiro. Filipão chega aos pés do Ancelotti? Claro que não. Dunga chega aos pés do Ancelotti? Claro que não. Barreira. Eu tô dizendo é o que eu falo, não é grife pra ele. Acho que é mais uma grife pra seleção. Mas é uma chance. O Ancelotti sendo treinador da seleção brasileira. Mas ele tem uma chance de terminar a carreira dele como treinador ganhando uma Copa do Mundo, é algo espetacular pra vida dele. Concordo. Pergunta pro Vampeta o que mais é importante. Você tá misturando o jogador com o treinador. Mas pergunta pra ele. Treinador não é o ápice da carreira de defender a seleção. Não é. Claro, na Europa sabe quando uma liga europeia vai pagar pra um treinador que ele ganha num clube? Nunca mais. É o que eu tô te falando. Mas não é só pagar, Nilson. Eu acho que no clube ele tem mais chance de mostrar seu trabalho. No clube, ele tem o dia a dia, ele faz vários esquemas táticos. O Guardiola, você acha que o Guardiola seria genial? Aí uma pergunta pra mesa inteira. O Guardiola seria genial como ele é no City, como ele foi no Barcelona, como ele foi no Bayern de Munique, numa seleção? Não, porque ele não tem o tempo pra trabalhar. Então, mas o Guardiola é um garoto ainda, jovem, perto do Ancelotti. O Ancelotti tem 64 anos de idade. Guardiola na conversa. Ele já fez 64 anos de idade, viu? 64. Mas você acha que ele seria genial numa seleção como ele é nos clubes? Eu não acho. Que claro, Fábio, ele não tem tempo pra treinar. Não, deixa o Guardiola fora. Mas ele não tem tempo pra treinar, gente. Não tem problema, deixa o Guardiola. Mas é que a situação... O dia a dia pro treinador é que a situação o perfil do Ancelotti... O perfil do Ancelotti é diferente de um Guardiola. Do Guardiola, do Klopp. Ele é um cara que já conquistou tudo em todas as ligas importantes da Europa, já ganhou 4 Champions, já ganhou Champions como jogador, 2, né, como jogador. Então, amigo, pra ele disputar uma Copa do Mundo é um grande barato. Então eu vou tirar a grife, vai.
já que você se incomodou com a gripe, é um grande barato para ele disputar uma Copa do Mundo. Coisa que ele não fez. Então, esses caras que estão no futebol curtem demais uma Copa. A gente não gosta de ir para cobrir Copa do Mundo. É a mesma coisa, qualquer um gosta de estar numa Copa. E ele ainda não teve essa oportunidade. Ele vai dirigir a seleção que foi do Pelé. A seleção que tem 5 títulos do mundo. Nós não somos hoje o melhor. Ele não vai dirigir a seleção que foi do Pelé. Ele vai dirigir a seleção que pagou mico nas 2 últimas Copas do Mundo. Em termos de seleção. Mas em termos de seleção, a seleção brasileira é a mais marcante. É respeitada. É a mais marcante. É respeitada. A seleção que mais impõe respeito é a seleção brasileira. Pode ser boa, Me desculpa, hoje eu não acho. Mas eu com certeza Nossa, agora eu vou gerar uma polêmica absurda. Com certeza é. Pô, vocês acham que hoje a seleção brasileira, para um adversário, é mais respeitada que a da França? Espetáculo, pro todo. Quando chega uma Copa do Mundo, se não tem a seleção brasileira, cai muito. E você sabe que eu não sou nem um fanático de seleção. Eu sei, mas eu discordo. Mas a seleção brasileira, ela é importantíssima. Ela é a única coisa de futebol do Brasil. A da Argentina também é. Mas não a da Alemanha também mas não igual ao Brasil. Talvez até por Pelé, por essas coisas. Claro, Pelé, Ronaldo. Pela história. A seleção brasileira é a única coisa do futebol brasileiro que se conhece lá fora. É a seleção brasileira. Eu tô sendo radical, Mauro César Pereira. Eu não acho que a seleção brasileira é toda essa coisa, não. Acho que já perdeu muito, né? Mas. Hoje você ainda acha mais respeitada, como disse o Flávio? Não, acho que não. Tecnicamente né? Acho que não. Nem tecnicamente, nem a história. Tomou de 7-1, né, gente? Tomou de 7-1 em casa. É a maior vergonha da história do esporte. Tomar de 7-1 numa semifinal em casa, quando você almeja ganhar o título, toma de 7-1. Aquilo é uma marca. E assim, e a sequência de eliminações para europeus. Cada Copa é um europeu diferente que vai lá e dá uma chinelada no Brasil. Acho que perdeu muito. Acho que o nível do time, sim, mas em termos de marca ainda. Tá mais como uma história, eu acho que. Mas, enfim. Agora, eu acho que isso até torna mais excitante pro técnico ainda. Um cara querendo parar em algum tempo, no caso, né? Já sem disposição para continuar por muito tempo, ele assume a seleção, se ele ganha, ele recoloca o Brasil no topo. É uma oportunidade, né? Eu acho que ele deve estar imaginando justamente isso. Na próxima Copa, ele terá 67. Agora, ele com 64 já tá meio a fim de parar, com 67 ele vai botar o gol na soma. E ganhando tudo. Jamais um treinador que não era do próprio país ganhou uma Copa do Mundo. Ele pode quebrar também essa. Não, se ele fizer isso, ele vai quebrar. Pode quebrar isso. Mas isso é uma lorota absurda. Por quê? Teve alguma grande seleção que teve um treinador estrangeiro? Não tem. Sempre é a baba. Me lembra aí. O treinador estrangeiro, ele treina a Arábia. A Inglaterra teve técnico sueco, por exemplo. Mas a Inglaterra é uma grande seleção. Vai, tá bom. A França já teve técnico estrangeiro, salvo engano. Não estou tentando puxar um pouquinho. Mas, por exemplo, eu lembrei da Inglaterra. É difícil lembrar de memória. Porque é difícil. Geralmente o treinador estrangeiro, ele treina a África do Sul, Arábia Saudita, mas por exemplo, Árabes, Japão. Agora sem dúvida, seria a primeira vez. Aí você vai... Nunca, jamais uma seleção ganhou. Se o Ancelotti ganha, é fantástico. Pra ele, pra carreira dele. A carreira dele é consagradíssima. Eu entendo o que você diz, não tem mais o que acrescer. Mas jogar uma Copa e ganhar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, isso daí é fantástico, rapaz. Você vai ganhar a Copa do Mundo com a seleção do Pelé, que foi do Pelé. Isso é muito importante. É legal. Hoje, tecnicamente, eu concordo. Tecnicamente, a gente não assusta mais ninguém. No começo do jogo contra a Guiné, eu não sei se vocês assistiram, foi duro o início do jogo contra a Guiné. Guiné deu uma enquadrada de uns 20 minutos da seleção brasileira. Ninguém tem medo mais de jogar contra o Brasil. Eu concordo com você nisso. Ninguém tem medo técnico. Não, o que eu acho é uma seleção. É glamour pro treinador hoje treinar os grandes clubes europeus. Claro. Muito mais que qualquer seleção do mundo. Mas isso sempre foi, viu? Mas é que. Mas pra eles. É que um treinador que tá aí, com o que vai chegar, que nem o Mauro falou, 67 anos, numa Copa do Mundo, dirigindo uma seleção, com a possibilidade, porque o Brasil é sempre um dos favoritos. Se naquele torneio do mês lá, um dos grandões ganha. Em regra é isso, né? A regra é essa, um dos grandões vai ganhar o torneio do mês. Então o Brasil está entre os grandões. O Brasil ganhou 5 já, então ele está entre os grandões para ganhar uma Copa do Mundo. Vai que ele ganha com a seleção brasileira uma Copa do Mundo. Quebra tudo isso. Um italiano ganhando com uma seleção brasileira, ele encerrando a carreira nesse ápice com o título de campeão do mundo de seleção também. É um título que ele não tem lá na prateleira dele. Não tem. Ele não tem nenhuma disputa de Copa. Uma Copa do Mundo com a seleção, é claro que sempre é legal. Seria qualquer muito seleção. legal. Quais são os grandes treinadores da história? Vai. Faz um ranking aí. Vocês. Eu nem me sinto capaz para isso. Quatro, em geral?
Me faz um top 5 dos principais treinadores da história do futebol. Vocês conseguem? Mitchells. Rinos Mitchells é o primeiro pra todo mundo ou o Guardiola? Pra mim já é o Guardiola. Não, pra mim Mitchells, depois Guardiola, Cruyff. Podemos colocar um brasileiro? Não precisa? Não precisa. Chapman, que foi um estrategista que mudou a história pelo Arsenal. Até o uniforme do Arsenal ele desenhou, né? Tem o Ferguson, pô. Até o uniforme do Arsenal foi ele que desenhou. Tem o Ferguson, né? O Ferguson não entra nessa? Talvez, pelos títulos conquistados, sim. Tá bom, 5 técnicos. Aí você vê, é o que eu falo, nenhum ganhou por seleção. Não, nem claro, eles não têm interesse. O interesse para disputar. Sim, não ganhou. Nenhum ganhou por seleção. Só ele disputou. Tá? Viu? Mas será que isso não comprova que seleção para treinador nunca foi o Depende da fase, depende do momento da carreira do treinador, pilhado. Claro que pro Guardiola não interessa. Pro Abel, que tá aqui no Palmeiras, vai. O Guardiola, interessa também. Nesse momento, não, mas ele vai encerrar, ele já falou. Ele vai encerrar numa seleção. Em cima do que você falou, vai ser uma condição pra ele. É o período que interessa. E também não vai ser da Espanha. É o período que o cara tá... Pode ser no futuro o momento que o Ancelotti está prestes a viver. Exatamente. É uma etapa. Por isso que foi assim. Mas então é o encerramento. É uma pré. Exato. É o encerramento. É uma pré-aposentadoria. Mas um grande finale ganhando uma Copa do Mundo, tá bom pra você? Legal, maravilhoso. Tá bom, é isso que ele pensa. Ele precisa provar mais alguma coisa? Que ele é um técnico extra série? Ele precisa provar pra alguém? Nada. Não precisa provar. Mas e um grande finale ele ganhando uma Copa do Mundo com a camisa, defendendo a seleção brasileira? Seria excepcional. A CBF foi atrás dele exatamente por esse perfil. Exatamente por esse perfil, percebendo que eles tinham informações lá de dentro, que ele tinha vontade de encerrar a carreira em 2024, ele já está passando bastão pro moleque que é o filho dele, entendeu? Então eu acho que, olha, eu queria aplaudir a CBF, a gente só critica, o Mauro tem razão, a gente só critica a CBF, mas essa merece aplauso. Merece mesmo. Eu também acho. Merece mesmo. Tem que valorizar, tá pensando grande. Tá pensando grande, querendo um treinador como o Ancelotti. A gente vai entrar no ar também agora na Rádio Jovem Pan. A CBF querendo o Ancelotti a todo custo para treinador da seleção brasileira.